Eu já abordei casos assim aqui no canal. O caso da escada, ele é um caso muito complexo por conta disso. Há pessoas que estão de um lado e pessoas que estão de outro. Tem pessoas como eu que mudou a opinião. Eu mudei minha opinião por conta da minha própria pesquisa para a minissérie, que eu achava uma coisa, depois passei a achar outra, e vice-versa, por conta de casos que falta uma prova específica para apontar uma determinada culpa. E há outras histórias que elas são completamente confusas porque você não tem evidências tão concretas para dizer, olha, de fato esse indivíduo é totalmente culpado, não há nada que questione esta afirmação. E, obviamente, existem pessoas que conseguiram provar sua inocência, porque basicamente o caso da escada, que é uma minissérie bastante extensiva porque ela aborda outras histórias que surgem no meio da história principal, de pessoas que obviamente pareciam culpadas por conta que os peritos estavam forjando provas para culpar essas pessoas, para que elas fossem presas, e aí entra em toda aquela conspiração que vocês, quem assistiu a minissérie, sabe do porquê que aquilo ali acontecia, que envolvia muito money e tal. E essa é uma situação complicada, porque, vamos supor, se esse fosse o caso aqui, em que as provas contra o Brian fossem forjadas, ou foram forjadas, o público não teria como saber isso, que é algo que eu refleti muito na época que eu falei ali no caso, que eu disse, olha, muitas vezes o que nós temos é a palavra das autoridades, o DNA disse isso, a balística disse isso, mas e quando você descobre que o DNA foi forjado, a perícia na bala é na verdade formada em balé, o que faz a perícia no sangue é formada em zoologia, então você realmente vê uma série de situações que antes não passavam pela sua cabeça. Aqui, ao que tudo indica, não é o caso. A gente não tem indício nenhum de que há uma conspiração, porque a própria postura do Brian já é uma postura de culpado. Já vi pessoas culpadas fazerem dramas de inocente, e ele não fez nenhum até agora. A cara dele para as câmeras, a cara dele para as fotos, zero postura de abatimento. Ele não tem nada do que um inocente deveria ter se estivesse em uma situação como essa, que é uma situação horrorosa, no caso de ser culpado por uma série de crimes que você não cometeu. Aparentemente não é o caso aqui. Então, obviamente, isso tudo indica já uma clara linha moral dessa advogada, que realmente, eu sinto muito em dizer, mas que está muito mal diante dos meus olhos. Eu sinto muito, porque realmente eu penso e avalio nisso, e eu acho que o preço que em um determinado momento uma pessoa como essa vai pagar será muito, muito alto. Outra questão que é essa coincidência da vida de defender a mãe da Zana e depois defender o homicida que tirou a vida da filha dela. Realmente você precisa ter muito sangue frio pra fazer algo assim, tá? Desculpa, mas eu penso nisso. Porque olha só, como a advogada pegou o caso da mãe da Zana logo depois que a Zana se foi desse mundo, obviamente ela deve ter visto o estado psicológico da mãe da Zana. Que eu não consigo acreditar que era um estado positivo. Então, ela viu de cara o sofrimento dessa mulher, a angústia nos olhos dela, a aflição, a perda, tudo de pior que uma mãe poderia passar. Ela estava vendo ali diante dos olhos dela. E aí imagina ela consolando. Sinto muito pelo que você está passando e tal. Vamos alegar isso no tribunal, que você estava com essas substâncias, usou essas substâncias por causa do choque da sua filha, bababá. E aí, de repente, tchau, querido, estou indo defender uma pessoa, tá? E aí ela descobre que essa pessoa é quem tirou a vida da filha dela. Eu acho que só pelo fato dela ter atendido a mãe da Zana e ter tido a oportunidade de presenciar o estado psicológico e emocional dessa senhora, e ainda assim pegar o caso do Brian, diz muito sobre ela. Eu não vou dizer exatamente tudo que está passando pela minha cabeça. Logicamente eu não vou ser imprudente aqui, mas eu garanto que não são pensamentos e sensações positivas sobre essa senhora. Isso para mim parece um oportunismo, como acontece em vários casos por aí, de monstros horrorosos que conseguem defesa, aquelas defesas assim. A questão é plantar dúvidas, é gerar dúvidas, e muitas vezes uma série de pessoas são arrastadas no meio dessa bagunça para que uma defesa consiga ser estabelecida e a eficiência desse resultado seja livrar o culpado da cadeia, o que é um resultado que ninguém do lado externo quer, mas obviamente o cliente e o advogado almejam alcançar. Outro fato também interessante que me chamou a atenção aqui foi
esse colega do Brian que não respondeu a mensagem dele. Isso aqui é um fluxo, um padrão contínuo que nós temos presenciado aqui, desde que eu comecei a abordar sobre o Brian, de acordo com os relatos que tem saído por aí. Os colegas dele, que basicamente eram seus vizinhos, não conversavam muito. A gente viu mesmo um relato do rapaz que disse que começava a andar mais rápido quando viu o Brian, para não ficar conversando com ele, que não conseguia estabelecer planos com ele. Já havia as rejeições que ele passava na escola, o bullying. Por exemplo, essa situação dele enviar uma mensagem e o rapaz não responder. O rapaz não tem culpa disso. Não estou culpando essas pessoas, exceto quem praticou o bullying, mas eu não culpo ninguém que não quis se aproximar dele, ser amigo dele e tal. Ninguém tem culpa disso. Mas o que eu vejo aqui é como as circunstâncias da vida, quando você olha para uma pessoa que está passando por diferentes fases, mas muitas vezes as tristes circunstâncias são sempre as mesmas. Então, é uma rejeição aqui, depois é uma rejeição ali, é uma rejeição ali, e a pessoa se pergunta o que há de errado comigo. E aí a pessoa se pergunta o que há de errado comigo. Obviamente que com essa informação de que ele enviou mensagem para uma das vítimas, provavelmente aquele, imagina a cabeça dele. Isso aqui, gente, de forma alguma eu estou querendo diminuir o que ele fez. Estou explicando aqui a construção psicológica, porque nós podemos sentir pena e lamentar pelo que aconteceu com ele antes e não lamentar pela situação que ele está agora. Ele é culpado e tem que pagar pelo que fez. Ele é culpado e tem que pagar pelo que fez, e isso não muda nada. Mas é triste olhar a jornada que faz não apenas com que o Brian tivesse trilhado esse caminho obscuro, mas como muitos outros também trilham por aí. Alguém agora está passando pelo que o Brian está passando e vai tomar uma decisão de tirar a vida de outra pessoa. E isso é triste. Infelizmente, o mais complicado é que é difícil descobrir pessoas assim para, de alguma forma, levar um tratamento a elas. Primeiro porque é difícil fazer amigos no mundo de hoje, vamos ser francos. E esse sentimento de solidão ele pode ser arrasador e pode gerar uma revolta no mundo, principalmente quando um indivíduo como o Brian não consegue se dar bem com ninguém. E é muito interessante que há pessoas que possuem diferentes experiências com essas situações. Você pode olhar talvez o seu histórico na escola, na faculdade, seja um histórico em que você conseguiu se enturmar, fazer amigos, passar por uma infância tranquila socialmente. E há outras pessoas que não conseguiram. Você não conseguiu fazer amigos, ou então os amigos que você fez não eram amigos saudáveis. Existem óticas diferentes e as lentes do presente para o passado vão mudando muito conforme o tempo vai avançando, porque aí você consegue fazer uma retrospectiva do que te aconteceu e você consegue ter um pensamento mais claro se aquilo ali era saudável ou não. Mas acontece que, como essa solidão acaba sendo instrumentalizada com várias pessoas de diferentes lugares que vão necessariamente repetindo um padrão de comportamento com essa mesma pessoa, ou seja, o fato de que eu não consiga fazer amizade com um indivíduo, vamos supor, alguém se aproxima hoje de mim e a pessoa quer ser meu amigo, né? A gente percebe isso como? A pessoa fica mandando mensagens e etc, etc, etc. Obviamente, eu vou decidir se eu quero avançar com isso ou não. Se eu não avançar, o que pode acontecer, essa pessoa tecnicamente vai sentir que há um limite que está sendo estabelecido ali e que, em outras palavras, eu estou dizendo, olha, é bacana e tal, mas não vai rolar nada aqui. Aí, o que acontece? Eu posso não saber, mas esse tipo de comportamento que eu estou exercendo pode ter sido exercido por outra pessoa e outra antes dela e depois outra antes dele e por aí vai. Então, eu posso estar sendo a 14ª pessoa a fazer isso, a tomar essa decisão por algum motivo ou pelo outro. Como vários alegaram, era muitas ocupações, a faculdade, ou então o jeito do Brian não era muito atrativo. E é um olhar complicado, porque aqui ninguém tem culpa. O Brian, obviamente, não tem culpa por não ter o que era necessário para envolver as pessoas, e isso obviamente é um reflexo de alguma falha do seu desenvolvimento social, da sua criação, seja como for, alguma coisa deu errado psicologicamente. E é também um reflexo do que muitas pessoas estão passando por aí silenciosamente,
Porque muitas vezes para um ou outro narrar isso em voz alta vai ser constrangedor para o indivíduo. Às vezes as pessoas têm histórias sofridas e elas falam, olha, eu já sofri muito, mas se eu tivesse que contar uma história agora, eu teria vergonha, porque são situações pontuais, coisas que são muito tristes quando eu percebo que isso não aconteceu uma vez, mas vem acontecendo. E às vezes a pessoa fala, poxa, contar tudo isso em voz alta, talvez quem estiver ouvindo não vai entender. Aqui, nós não estamos ouvindo a história do Brian através da sua própria boca. Nós estamos juntando as peças dos relatos de pessoas que já passaram por sua vida, de pessoas que estão contando qual foram as experiências que tiveram com ele. E, obviamente, essas experiências são, infelizmente, negativas ou então experiências em branco. Obviamente, todo esse em branco vai causando uma construção psicológica na cabeça do Brian. No caso, causou essa experiência de rejeição, de solidão, de não conseguir se envolver com ninguém afetivamente, de não manter um relacionamento a longo prazo. Às vezes tem muitas pessoas que têm muitos amigos e existem pessoas que sonham em ter um amigo, mas não conseguem. Se eu perguntar agora, e você pode responder aqui nos comentários, quantos de vocês sonham em desenvolver uma amizade real, bonita, realmente uma amizade que funcione? Quantos aqui têm esse sonho? Se eu te perguntar também quantos de vocês realmente têm pelo menos um amigo no qual você confia, você se dá bem e você está satisfeito com isso, quantos comentarão aqui? Talvez 50 de um lado, 50 de outro, eu não sei. Eu não sei se a grande maioria é rejeitada, porque se a grande maioria for rejeitada é uma questão bastante complexa, porque daí significa que estamos rejeitando uns aos outros, e isso é bastante complicado, porque daí você olha para como tudo está se condicionando. Estamos tendo respostas sociais semelhantes, o que é difícil de entender. E também difícil de entender no sentido, poxa, que triste que chegamos a esse ponto, porque tecnicamente isso é apenas um aviso de que vai piorar, já que os problemas tendem a ficar maiores e maiores e maiores conforme o tempo passa. Essa situação dele também ergue um tópico apontando o fato de que quanta rejeição estrutural um indivíduo pode sofrer e o quanto isso pode influenciar, fazendo com que ele se desligue totalmente da sociedade a ponto de odiar pessoas e de simplesmente decidir tirar a vida delas sem mais nem menos. Ou seja, a próxima pessoa que me rejeitar não vai ter chance nenhuma. E o grande problema nesse tipo de comportamento é realmente como ele é uma estrutura invisível onde você não pode responsabilizar as pessoas. Porque quando às vezes há questões sociais, nós podemos pegar, por exemplo, o racismo. Nós sabemos que o racismo existe, é claro que hoje assim existem muitos excessos e muitas coisas que são até irrelevantes para comentar nesse vídeo, mas nós sabemos que existe racismo. E o racismo é algo que precisa ser conscientizado até certo ponto para que muitas pessoas possam ter percepção de que às vezes um comportamento, um sentimento pode estar vinculado ao racismo ao ponto de que ela entenda que ela precisa ter uma mudança de atitude. Mas tudo isso precisa acontecer debaixo de um diálogo no qual as pessoas precisam ser tratadas com carinho e amor para que reconheçam seus problemas, né? Hoje em dia está sendo muita gritaria e eu acredito que isso não vai levar ninguém a lugar algum, porque ninguém gosta de ser maltratado quando alguém está expondo o seu erro. É importante tentar trazer uma conscientização sem gerar uma degradação de um indivíduo, senão ele não ouve e não aprende nada. Isso deveria ser uma coisa tão óbvia, porque se você tiver um filho e ele fizer alguma coisa errada, você não vai corrigir o comportamento dele simplesmente humilhando, dizendo inúmeras coisas negativas, seu horroroso, seu ridículo, seu brega, seu cafona, seu não sei o quê, e vai esperar que ele mude de comportamento. Então, por que quando as pessoas são adultas, outros adultos pensam que se fizerem algo assim, chamarem a atenção de um outro indivíduo pisando nele, ele vai mudar? Se isso não funciona com menores, não vai funcionar com adultos também, porque as barreiras emocionais elas precisam ser respeitadas. E o que acontece? Quando há problemas como esse, outras questões que envolvem outros fatores, por exemplo, você tenta estabelecer um diálogo, você tenta apontar pontos, você tenta promover uma mudança de atitude de forma equilibrada. Não que isso aconteça realmente hoje. Mas essa situação aqui é difícil, porque você não pode apontar um erro. Eu não posso chegar em alguém e falar, você se recusou a ser amigo do Brian?
Entendeu? Olha o que você fez. Não tem como, porque as pessoas precisam ter o direito de escolher seus amigos e tem muitas pessoas que nem têm tempo mesmo. Estudo, trabalho, é a vida corrida para todo mundo. E normalmente você não consegue manter vários amigos ao mesmo tempo, né? Amigos próximos mesmo, principalmente com a correria do dia a dia, você consegue manter uma lista bastante limitada. E no geral, você tem pessoas que você conhece que você conversa uma vez ou outra, uma vez por ano, é um contato que você tem, uma pessoa bacana que se você precisar você vai recorrer a ela, mas vocês não ficam mandando mensagem nem uma vez por mês um para o outro. E há algo de errado nisso? Não. Porque está tudo bem, a gente não vai ficar amigos de todas as pessoas do universo, todas as pessoas que já passaram pela minha vida. O essencial é você se dar bem com todo mundo e necessariamente se você precisar recorrer a alguém que já passou pela sua vida, vai dar tudo certo porque a pessoa não vai ter uma imagem, uma memória negativa a respeito de você. Mais uma circunstância como essa, em que ninguém tem tempo para o Brian por causa das demandas da vida ou porque não se identificam com a personalidade dele, é realmente um inquérito sem abrangência, porque quando você olha para isso, a única pessoa que poderia provocar uma mudança nessas reações seria o próprio Brian. Obviamente, a terapia seria a única capaz. Um terapeuta específico teria que cavar muito para entender o que faz com que o Brian, concorrendo com tantas pessoas para receber a atenção de outras pessoas, fique sempre para trás. Obviamente o Brian, entre todos na concorrência da vida, foi o mais desinteressante, para ser constantemente rejeitado. Muitas vezes por maldade, através do bullying, como ouvimos, mas também, conforme foi crescendo, por tudo que envolve os fatores e faz com que alguém tome uma decisão de não aproximação a esse rapaz. Olhar para isso de uma forma empática te faz realmente questionar o quanto isso tem acontecido no dia a dia e quantas pessoas têm sido vítimas e o quanto isso vai continuar porque ninguém tem poder nenhum para parar ou para mudar. Talvez se o mundo não estivesse do jeito que está, talvez se as pessoas não estivessem tão egoístas, tão atarefadas, tão problemáticas, poderia ser que alguém aparecesse para o Brian e notasse a solidão dele e falasse, sabe, ele não tem nada que me interessa, mas eu tenho pena dele e eu quero ajudá-lo, eu quero ser amigo dele. Talvez isso pudesse acontecer e seria muito nobre se alguém tivesse feito isso ou tivesse tentado fazer isso. Talvez tentou, não sei. Não vou julgar todo mundo do mundo do Brian, porque nem é essa aqui a intenção. Mas isso, infelizmente, é um exemplo de uma cadeia de eventos que acaba ocorrendo ano após ano, dia após dia, com uma mesma pessoa. O fato mais interessante aqui é que tudo isso está ficando muito claro, não pelo Brian, ou pela sua advogada, ou pela sua família, mas pelas pessoas que passaram por sua vida e que estão testemunhando o que de fato aconteceu. O último tópico que gostaria de comentar é sobre o autor do livro. Eu acho, assim, eu não tenho nada contra escrever um livro sobre o crime e tal, isso é super cultural nos Estados Unidos, eu acho muito bom para deixar registrado, porque tem histórias que você só encontra em livro, não tem documentário, não tem artigos, não tem matérias, não tem nada, só tem livros realmente contando uma série de detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. Então eu acho isso ótimo, eu não acho ruim. O crime aconteceu, fazer o quê? É melhor estar documentado caso alguma coisa aconteça lá na frente, ou é necessário você tem ali um ponto de partida para entender a história. Só que eu acho que foi um pouco exagerado fazer um anúncio agora. O crime acabou de acontecer. Tem uma coisa também que me incomodou nesse anúncio, que foi, vou escrever um livro de suspense, tipo assim, amigo, péssima escolha de palavras, como se isso fosse um entretenimento. Eu achei assim que poderia, eu não sei se às vezes fez um anúncio já para mandar um recado para outros autores dizendo tipo, olha, sou eu que vou escrever o livro, não escrevam, que isso acontece também. Mas foi bastante prematuro, amigo. Foi bastante prematuro. Eu não sei se ele queria alguma vantagem com isso. Não sei se ele queria já que, de repente, com esse anúncio,
de alguma forma fosse mais fácil para encontrar fontes, pessoas agora que vão ter como localizá-lo e dizer, olha, eu conheci o Brian, eu quero ser sua fonte, eu quero contar o que eu sei, quero dar fotos, porque muitas vezes isso acontece. Quando uma pessoa vai escrever um livro, ela precisa entrevistar muita gente. Eu não consigo nem imaginar fazendo uma coisa dessa, escrevendo um livro de crime real, porque, só para vocês terem uma noção, o autor do livro, da Elizabeth Holmes, entrevistou centenas, eu acho que mais de 200 pessoas para escrever o livro. Então, assim, levam anos, muitas vezes, para que esses materiais fiquem prontos. É uma revisão de dados, é uma coisa muito absurda, e a logística, assim, é incansável, porque ter que encontrar fontes não é fácil neste mundo. E eu achei que foi um pouquinho fora da medida esse anúncio sair agora. Eu não sei quais foram as intenções do autor, e dependente de quais sejam, foi um pouco ofensivo ainda colocar um suspense como se fosse entretenimento. Eu tenho certeza que as famílias ficam ofendidas, porque a primeira coisa que vem à mente é, meu Deus, minha filha já está se tornando um produto. E, normalmente, quando esses livros são escritos, de casos assim que são tão famosos, alguém compra os direitos, que é uma coisa também que pode já acontecer com esse autor nos próximos dias. Muitos livros nos Estados Unidos, antes mesmo de serem escritos, quando são anunciados, acontece uma batalha de leilões de estúdios que querem comprar os direitos para transformar aquilo em um filme ou então em uma série de TV. O livro O Diabo Veste Prada, antes mesmo de ser publicado, passou por esse leilão, ele foi vendido por não sei quantos milhares de dólares, a autora ficou rica antes mesmo do livro sair, porque já era certo que o livro dela ia virar filme, etc, etc. Poderia gastar horas aqui contando para vocês quantos livros saíram no ano de 2022. Livros que foram vendidos antes mesmo de serem escritos. Então, esse pode ser o caso aqui. Não sei se ele está mirando em alguém, Netflix, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu acho que errou o time. Existe tempo e hora para tudo. E com certeza, este tem sido um momento terrível para as famílias que nem de longe terminaram de processar o seu luto. Ainda mais significando que um julgamento vai demorar muito para acontecer. Há muitas circunstâncias em jogo e esta batalha ainda não está ganha. E alguém agir como se já estivesse de fato pode ser uma grande responsabilidade e passar uma falsa segurança. Porque uma coisa é certa, dentro de um tribunal tudo pode acontecer. E um caso como esse não termina até que de fato esteja acabado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like, ativa o sininho, compartilha, comenta, passa esse vídeo adiante, ajuda o canal a crescer, eu preciso da ajuda de vocês. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar, as histórias são fantásticas, e o livro vai autografado se você quiser, com marcadores, um pôster exclusivo. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Lembrando que eu tenho um canal no Telegram, grupo que ocorre bastidores, votações, muitas coisas exclusivas. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho Instagram, você pode me seguir, Gustavo Henrique Psicanalista. E a gente se vê no próximo caso. E não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Não é só uma, duas, três, quatro, 5 acusações contra Ezra Miller. Difícil não perder a conta com a quantidade de denúncias que serão expostas aqui hoje. Essa celebridade está em apuros e você vai entender tudo, todos os lados. Das alegações de seita, aliciamento, agressão e sequestro. A linha do tempo de quando tudo começou até agora.